Olá pessoal, então eu sou Lígia Franklin de Oliveira, coordenadora de uma das terras de Judá e venho sempre conversar um pouco sobre os assuntos que eu entendo que sejam relevantes para o nosso caminho. Então, eu vou comentar com vocês que a terra de Judá criou um tarô chamado Tarô de Judá. E oi pessoal, para quem está com a gente há mais tempo sabe disso, eu tenho que sempre contar de novo, porque sempre tem gente nova, né pessoal? Então, nós criamos um tarô chamado Tarô de Judá, baseado no mito tupi-guarani de Judá, a divindade do amor, da fertilidade, que nasceu, foi uma criação de Guaraci, o Sol, para que ele pudesse se comunicar com a sua amada Jaci, a Lua, e Jaci com ele, o amor deles pudesse então existir o amor entre Guaraci e Jaci. Bom, toda semana então, na Terra de Judá, nós estudamos o céu astrológico para a gente sentir qual é o trabalho pessoal que a gente deve fazer, e a gente faz um jogo específico com o tarô de Judá para também ser inspirado, completar informações nesse trabalho, já que muitas vezes esse trabalho para a gente, ser humano, para todos nós, é meio misterioso, a gente não consegue acessar direito. Então, para ficar mais claro. Daí, o arcano dessa semana é o próprio arcano de Judá, é o arcano 21, que tem essa imagem aqui, olha. Judá como uma divindade, ele é a divindade do amor, da fertilidade e das nuvens. E eu vou ler aqui para vocês, como sempre faço, quando eu falo dos arcanos do tarô de Judá, o texto que acompanha o livreto do tarô, tá certo? Então, 21, Judá. Então, Guaraci criou Judá, o mensageiro de seu amor, para dizer a Jaci o quanto a amava e sentia-se só com a sua ausência. O gesto sincero e claro aproxima a verdade do ato. Portanto, não se poupe. Você está prestes a merecer a experiência, com letras maiúsculas. Essa experiência é a experiência do amor mesmo, do estado de conexão profunda com outro ser, com outra situação. Enfim. Aí continua o texto. Você está sendo chamado ou chamada a expressar o seu afeto. Cumpra os cerimoniais do amor ou reconheça que a sua momentânea incapacidade em amar necessita ser trabalhada. Sim, porque às vezes a gente precisa se dar conta que a gente não está conseguindo amar. Então a gente merece se dar esse trabalho para se libertar dessa restrição. É na qualidade do contato, quer dizer, a qualidade que a gente estabelece um contato conosco e com os outros seres, né, que o vínculo afetivo se nutre. O próprio afeto, ele vai se nutrir do quanto a gente está fazendo contato mais profundo, em vez de estar tendo um contato superficial e rápido, e pensando mais na gente do que nos outros. O ser consciente é partida e é chegada, é busca e encontro. Esse é o texto, eu achei super sincrônico, porque ontem a gente teve a meditação aqui no Instagram, e o céu astrológico dessa semana, ele é caracterizado por uma conjunção muito especial da Vênus, se encontra em peixes, em conjunção com Netuno, que também se encontra em peixes. E isso é uma expressão energética, gente, do amor com a sua característica mais ampla, mais profunda, que se aproxima, ou muitas vezes pode ser, o próprio amor universal, a compaixão, o amor búdico. Bom, mas aí eu não vou me estender mais, eu acho que está dado o recado, né, de fortalecer esse trabalho, né, do amor em nós, e por isso mesmo eu queria conversar com vocês sobre uma coisa que na verdade é uma conversa desabafo, viu pessoal? Para vocês que estão aqui comigo e para os outros que vão chegar depois, que vão poder ver essa conversa. Por que é uma conversa desabafo? Porque a gente tem acompanhado, né, ao longo das semanas toda essa tragédia Yanomami, e não só a deles, mas a gente sabe que ao mesmo tempo em várias outras nações indígenas estão acontecendo coisas terríveis, não é? Os Yanomami, a coisa é completamente dramática, volumosa e tomou
a conta das mídias, mas tem várias outras nações que estão vivendo coisas terríveis também ao mesmo tempo, há muito tempo também. E aí, hoje de manhã cedo, eu assisti uma reportagem de um canal do YouTube chamado Meteoro Brasil, se alguém quiser ver, contando uma coisa que eu fiquei completamente chocada. E em função disso, isso me inspirou a necessidade de deixar registrado aqui e conversar sobre esse assunto. O que é que eu vi registrado? Que diante da tragédia Yanomami, foi descoberto agora que o Exército Brasileiro, em 95, editou um livro com, na verdade, o dinheiro do povo brasileiro, chamado A Farsa Yanomami, de um autor chamado Carlos Alberto Lima Mena Barreto. Esse livro foi uma grande inspiração para o Olavo de Carvalho, que a gente sabe que foi um mentor político, falecido ano passado, que eu vou dizer com sinceridade para vocês, ele foi inclusive astrólogo, e eu acho que ele fez um desserviço para a astrologia, e é uma pessoa, eu acho que de conduta completamente distorcida e desviada. E esse livro, A Farsa Yanomami, era um dos livros que ele se baseava para difundir as suas ideias. E o que diz esse livro? Que a situação, a experiência, os Yanomami foram uma criação, foram uma invenção sensacionalista, que eles não existiam, que eles não existem, na verdade. Que a partir de uma reportagem de uma fotógrafa e depois as ONGs internacionais começaram a se utilizar dos Yanomami para criar situações que não eram verdadeiras, nem eles eram verdadeiros. Então a gente vê que desde 95 existe uma ideia de que se não existe uma coisa, você não tem que cuidar dela, você não tem que respeitá-la, você não tem que amá-la, você não tem que nada. E claro que aí, por alguma razão, foi escolhido os Yanomami, mas isso representa todos os nossos povos originários. Como eu disse, se vocês quiserem, vocês podem assistir. Então, em nome do amor, né? Em nome do amor, em nome de Rudá, eu queria relembrar para a gente aqui uma coisa da história brasileira. Então eu queria compartilhar com vocês, e eu vou ler também literalmente, um texto do Walter Boechat, que é um analista junguiano, muito respeitado e conhecido, que eu gosto muito, que me inspira muita coisa também, além de vários outros, né, que existem, que são preocupados com essa questão do Brasil, da alma brasileira, da nossa história, da psique brasileira. Eu quero ler para vocês. Na verdade, o texto é sobre a história do Brasil, de maneira bem resumida, dirigida, vinculada à história indígena brasileira. E eu queria ler isso para vocês, sabe? Porque no cotidiano a gente acaba não registrando os números, porque exatamente existe um investimento, como existe esse livro aí que eu acabei de falar, essa coisa horrenda, sabe? E existe um silêncio na educação, nas conversas. A gente agora está falando assim, nos últimos anos, graças a Deus, a gente voltou a falar um pouco dos indígenas, mas né, na minha escola eu nunca ouvi nada, a não ser as versões históricas oficiais, de um silêncio a respeito, na verdade, dos indígenas e dos africanos, né? Escravatura e abolição como uma coisa maravilhosa, e não como foi na realidade, né? Sem nenhum projeto para encaminhar aquelas pessoas que já tinham sofrido, sabe, um absurdo. O Brasil foi o último país a declarar o término da escravidão no mundo. Então, isso eu não aprendi na escola, eu fui aprender depois, né? Então eu quero ler para vocês aqui, em nome do amor, porque a gente não vai poder amar na vida nada se a gente não souber da origem, das histórias das coisas. Basta a gente ver que às vezes a gente está meio irritado com uma pessoa que a gente não conhece direito, e que quando a gente conhece a história de tudo que aquela pessoa vem passando, o coração da gente se abre de outra maneira. E aqui não é nem esse o caso, é a necessidade
da gente conhecer a nossa história, porque ela é a nossa história, dentro da realidade, para se contrapor a toda essa barbaridade, né? Para que ela não aconteça mais, para que ela não aconteça de novo, porque senão os anos passam, já tem mais de 500 anos e essa coisa se repete. Então, gente, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Olha só, é um trecho de um texto do Walter Boechat, que na verdade está falando bastante de dados históricos, né? Ao chegarem no novo continente, aqui, né, os colonizadores, os europeus, portugueses, encontraram os povos indígenas já detentores de organização social, arte, sistema de crenças, práticas agrícolas, lazer, conhecimentos astronômicos, mitos, ritos e mais de 500 línguas. As crianças até hoje, eu acho que isso está começando a mudar, mas até hoje, e toda a nossa formação, a gente nunca parou para pensar que esses nossos ancestrais, eles tinham toda uma maneira de viver completamente organizada, estruturada, em cima de valores muito diferentes dos que a gente tem hoje e dos europeus que chegaram. E que talvez tenham assustado muito esses europeus também, porque vocês imaginam um europeu saído de uma inquisição, em que tudo era pecado, cheio de roupa, nada podia, com desconfortos corporais de uma viagem longa de piolhos e outras coisas, como a gente sabe que em momentos mais para frente a corte chegou aqui com as mulheres todas de cabeça raspada por causa dos piolhos, e chega aqui e encontra um bando de gente com os corpos nus, com os corpos enfeitados e que tinha uma liberdade, né, de se expressar. O que isso deve ter produzido? Produziu foi uma mistura de desejo e medo, eu acho. Desejo enorme, talvez até inveja, e muito medo, porque né, vai desarrumar completamente uma estrutura de valores que eram conhecidos. Daí que veio toda uma catequização, né? Enfim. Então, 500 línguas. Sabe, quando a gente estuda os indígenas brasileiros, esse conhecimento astronômico maravilhoso, toda uma nomeação das constelações do céu, sabe? Uma coisa linda, um estudo, na verdade, uma sabedoria, um conhecimento amplo. E nada disso é passado como valor para a gente e para a maioria das pessoas. Então, continuando aqui, desculpa a digressão aqui do meu comentário. O grande drama da nossa origem é que os portugueses consideraram os indígenas como seres inferiores e, por esse motivo, não possuidores de alma. Nas cartas dos padres jesuítas, existem referências a esse olhar, que os indígenas aqui não tinham alma. Eles eram muito mais próximos dos animais, dos bichos, para eles, porque para mim os bichos têm alma também, né? Mas que para eles não, naquela época, né? E tem muita gente hoje que acha que bicho também não tem, mas que os indígenas não tinham alma, gente. E que eles precisavam ser catequizados para ver se tinham a oportunidade de criar uma alma. Claro que isso a gente tem que interpretar essas pessoas, participantes de uma época lá atrás, que era isso que se acreditava. Mas o tempo passa e a gente muda o passado quando a gente revê e a gente atualiza, né, aquilo que a gente acredita e a gente redime esse passado. E não é o que aconteceu, ao contrário. Bom, a sua cultura foi negada por um olhar estrangeiro que impunha um projeto de colonização e que não hesitou em praticar um verdadeiro genocídio lá naquela época. Por quê? Os indígenas morreram pelas doenças transmitidas, inconscientemente até, mas também por conta dos tratos e da tentativa de escravizá-los e, enfim, e tudo isso que a gente está vendo se continuar agora. Quando os portugueses aqui chegaram, gente, havia
cerca de 5 milhões de indígenas pertencentes a distintas etnias e uma enorme diversidade cultural. 5 milhões. Estima-se que nos 100 primeiros anos de colonização, 70% da população indígena foi exterminada. É só a gente pensar em 70% de qualquer população da cidade do Rio de Janeiro. Ficar, de repente, 30% em 100 anos. Hoje, esse hoje que ele está se referindo aqui, foi um censo do IBGE de 2010. E de lá para cá piorou mais ainda. Mas eu vou dar isso aqui como referência para a gente, né? Hoje, segundo os dados do IBGE, censo de 2010, os indígenas somam cerca de 897 mil pessoas. E já piorou demais de lá, né? E de acordo com esse mesmo censo, são 357 etnias e 274 línguas distintas. Olha a riqueza de, depois de tudo isso, ainda restarem 274 línguas distintas, mas elas eram mais de 500. A riqueza cultural disso tudo jogada fora, morta, assassinada, gente. A nossa história, como vimos, começa com um grande holocausto que, em certa medida, permanece até hoje, só que não é em certa medida, né, em medida completa. Na época que ele escreveu isso aqui, não tinha consciência como é que estava ou como estaria agora, né? E que esse agora que eu estou falando já vem vindo, né? E a gente está vendo, então, que vem vindo de uma ação deliberada desde 95. Então, e com a negação do que há de mais sagrado, a nossa alma ancestral. A nossa alma ancestral é a matriz das nossas origens, território sagrado, onde o homem anterior ao descobrimento comungava com a natureza, sua irmã, parte sua também. E que cada um de nós tem isso no nosso DNA, gente. Só que ficou soterrado. O que tínhamos de mais valioso na cultura nativa foi negado e violentado. Carregamos essa marca, esse trauma, esse complexo cultural que decorre dos processos de colonização e escravidão. Tais processos produziram feridas e mutilações na alma brasileira, até hoje sentidas. Equivocadamente, passamos a narrar a nossa história a partir do descobrimento, que nem foi descobrimento, né? Porque já se sabia que tinha isso aqui. E ter o descobrimento como um mito tem sido uma verdadeira tragédia para a formação da consciência do povo brasileiro, pois implica na negação da nossa ancestralidade, das raízes indígenas que nos constituem. Por aí vai. Eu tive uma necessidade de compartilhar aqui essa história para que esses números fiquem muito claros. A gente saber da existência de, por exemplo, esse livro é uma coisa que a gente sabe, mas nesse investimento em continuar no apagamento da nossa história, com que interesses? Com interesse material, para se apossar da Amazônia com as suas riquezas objetivas, que são riquezas também que pertencem a todo o povo brasileiro, né? Mas, sobretudo, a essa nossa ancestralidade. Então, pessoal, o que eu quero convidar aqui vocês? Em nome de Rudá, que é o arcano, na nossa semana. Eu acho que a gente está num momento em que cada um de nós, dentro desse caminho, sabe, de desenvolvimento de consciência, esse caminho inclui a gente lidar com tudo o que acontece na nossa época. Não é a gente ficar isolado e não tomar conhecimento. É a gente entrar em contato de qualidade, como diz inclusive o arcano do amor, sabe, com as coisas que acontecem, sem ser arrastados por elas, mas vivendo, sabe, exatamente a partir do contato, e isso ser referência para que a gente tome posições, para que a gente use o nosso livre-arbítrio posicional. Então, o que eu queria convidar é que cada um de nós encontre as suas maneiras, né, de, nesse momento, com a consciência de que essa nossa ancestralidade, sabe, indígena,
africana, ela necessita demais de que, na verdade, a grande maioria do povo brasileiro tome posse dela. Nós somos guardiões, né, dessa nossa ancestralidade, porque ela nos pertence. A gente fica rodando sem identidade, querendo imitar os outros países, porque a nossa identidade é fragmentada, é toda assim, violentada. Daí, o que eu queria convidar? Que nas nossas orações e nas nossas meditações a gente coloque uma intenção muito grande de proteção e de agradecimento a essa nossa ancestralidade e de perdão, né? Mas não é só isso, não. Eu acho que também a gente precisa assumir uma coisa externa. Então, que a gente possa expressar com muita sabedoria, sabe? Mas com muita firmeza também, a defesa dessa nossa ancestralidade, ancestral sobre os nossos povos originários, nos fóruns que a gente frequenta, né? Em que que a gente possa fazer isso, mas que a gente se expresse, que a gente não fique em silêncio, ou que a gente não entre em contato com esse assunto, leia as notícias, fique horrorizado e passa para outra coisa, entende? Isso é muito fundamental para a nossa evolução. A evolução do país, do mundo e a nossa pessoal. Porque, né, eu acho que hoje um dos saberes que a psicologia traz e que acabou, vamos dizer assim, desaguando também na técnica das constelações familiares, o quanto é fundamental, né, a gente ter uma relação com a nossa ancestralidade de forma digna, respeitosa, agradecida, né? Então, é disso que a gente está falando. E acho que também é o momento da gente lutar das formas que for possível, seja a gente conversando com as pessoas amigas, seja a gente, se alguém tem lugares de mídia de contato com outras pessoas, enfim, assinando listas aí de solicitações, como tem várias tantas para Congresso, para Senado, sei lá, participando de alguma maneira, para que nas escolas brasileiras haja uma grande mudança nas aulas de história, gente. Para que as aulas de história sobre o Brasil refaçam, sabe, toda essa relação com essa nossa ancestralidade, mostrando a riqueza, a abundância das culturas indígenas e africanas, e se sabe, e dessa reunião, né, indígenas, africanos e europeus que nós somos. Porque isso é fundamental. Se isso não acontecer nas escolas, sabe, as novas gerações vão continuar perpetuando os mesmos valores e olhares por ignorância, na verdade, por não saber. Então, esse nosso tempo é um tempo da era da descompactação, que é abrir poros para que coisas novas possam entrar e coisas velhas possam sair de dentro da gente. Velhas no sentido de não contribuírem mais para o aumento, para a ampliação da consciência e do próprio amor. Então, eu queria agradecer a vocês que estão comigo agora. Queria saudar Rudá. Na terra de Rudá a gente fala muito quando brinda, quando a gente está em alguma festa assim, Rei Rudá, que foi uma pessoa que frequenta a terra de Rudá, que criou essa expressão num retiro, e a gente passou a adotar como uma saudação, né? E que Rei Rudá é uma saudação ao amor, e que nesse momento, uma das formas da gente viver esse amor, exatamente quando também Vênus em peixes, Netuno em peixes se constela no céu, em termos astrológicos, é essa amorosidade e pelo reconhecimento verdadeiro, sabe, do valor, da importância, da coisa magnífica que é nós sermos descendentes dessas culturas indígena e africana e europeia, e que a gente precisa, nesse momento, proteger, sabe, de uma vez por todas, para que essa situação, na verdade, viva uma grande morte, uma grande transformação. Também a energia dessa semana inclui as grandes mortes, que a gente se despeça dessa atitude em relação ao nosso passado tão equivocada, tão distorcida, tão horrível, e a gente crie aí um novo campo,
um campo de amorosidade verdadeira, nada idealizado, mas de verdade, sabe, daquilo que realmente importa nessa vida. É isso. É urgente contar a verdadeira história do Brasil e que bom que alguém sonhou aqui, a Silvia, com um bebê indígena, e que o teu sonho, você tenha tido um sonho que diz respeito a todo o nosso coletivo, que seja o renascimento dessa nossa conexão e dos indígenas no Brasil, objetivamente, mas dentro de nós também, né? Que isso aconteça, e não só eles, os africanos e todos, na verdade, que nos formaram. Tá certo? Porque os europeus também, em nós, precisam nascer de novo, né? E que haja essa integração. É isso. Beijo grande. Amo também, amo. Ieda. Um beijo bem grande. Tá bom, gente? Vou ter que voltar aqui para o consultório para atender as pessoas. Qualquer hora a gente volta para conversar. Rei Rudá.